Olá pessoal, boa noite, eu sou a doutora Sônia Inglatti, sou advogada especialista em trânsito e hoje nós vamos falar sobre a questão de multa. Não é? Eu sou advogada, como vocês sabem, especialista nessa área e vou tratar de um dos temas mais recorrentes na prática jurídica, que gera aí enorme insegurança para os condutores. Daqui a pouquinho, logo após a abertura do programa. Vamos lá! Hoje vamos falar sobre a questão das multas, as dúvidas, se você foi notificado, quem é que é o responsável, quem é que deve assumir ou não a questão da pontuação. É uma situação, normalmente, em que o proprietário do veículo acaba recebendo uma multa, mas não era ele que estava dirigindo aí no momento da infração. E agora, doutora, como é que nós resolvemos essa questão? Essa é uma realidade extremamente comum, seja em caso de veículos emprestados, seja veículo que você emprestou para um familiar, sejam veículos utilizados por funcionários ou até mesmo em situações rotineiras aí do seu dia a dia. E que eu percebo é que é um problema que não está apenas na autuação em si, mas principalmente no desconhecimento sobre como a lei organiza essa responsabilidade e, nesses casos, quais são as providências que devem ser adotadas de forma imediata e também de uma forma correta. Então vamos lá. O primeiro ponto que precisa ficar absolutamente claro é a distinção entre proprietário do veículo e condutor. Nós vamos condutor e infrator. Então vamos aqui para o quadro. Então nós temos aqui o proprietário, tá? O proprietário do veículo, proprietário e o condutor. No caso aqui nós vamos falar do condutor e infrator, tá? Porque nós estamos falando sobre notificações. Lembrando que para ser proprietário, necessariamente você não precisa ser condutor. Isso aqui é bem interessante, tá? Então, para você ser proprietário, você não precisa necessariamente ser condutor. Condutor e infrator é aquele que comete aí a infração. E o fato do veículo estar registrado em nome de uma pessoa não significa automaticamente que ela vai ser a responsável pela infração. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre as infrações que são de responsabilidade do proprietário. Tem algumas infrações que são de responsabilidade do proprietário. Aliás, eu vou falar isso já. Vamos fazer aqui um parênteses. Nós estamos falando, o curso de hoje... deixa eu abrir aqui essa caneta. Nós vamos falar aqui sobre as infrações que são passíveis de indicação, tá? São as passíveis de indicação. Por quê? Um exemplo, a multa, a autuação por falta de licenciamento, tá? Por falta de licenciamento. Esta infração, você não tem como indicar um condutor. Por quê? Porque a falta de licenciamento é uma obrigação de quem? Do proprietário, tá bom? Então, só para deixar claro para vocês que nem todas as multas são passíveis de indicação de condutor, porque algumas são de responsabilidade do proprietário. Mas o tema de hoje é sobre essa questão da transferência ou da indicação desse condutor, o que é que você deve fazer. O sistema jurídico de trânsito brasileiro, ele separa justamente essas figuras exatamente para permitir a correta imputação da responsabilidade. E é isso que está previsto aqui no artigo 257 do Código de Trânsito. Então vamos aqui, vamos marcar o artigo 257. Vocês viram que eu sigo, claro, não é, uma ordem, né? Começa a escrever aqui em cima, depois vem para baixo, volta para cima de novo, que é justamente para que você possa acompanhar. O Código de Trânsito brasileiro, ele estabelece que as penalidades serão impostas aí ao condutor, conforme a situação ao proprietário do veículo, pode ser também ao embarcador e também ao transportador. Isso conforme o caso, afastando a ideia da responsabilidade automática do proprietário, entenderam? Quando ele não foi aí o autor da conduta que gerou a notificação. No entanto, minha gente, a própria legislação, ela prevê uma situação prática muito comum, porque nem sempre é possível identificar esse condutor no momento da infração.
especialmente naqueles casos onde a fiscalização é eletrônica ou então infrações relacionadas a excesso de velocidade, avanço de sinal ou outras infrações que foram registradas sem que tenha acontecido abordagem direta. E algumas infrações é possível sim o agente visualizar a infração, expedir aí a notificação e necessariamente não precisa efetuar a abordagem. E é exatamente nesse cenário que surge então a figura da indicação do real condutor, o condutor infrator. É um dos instrumentos mais importantes do direito de trânsito e, ao mesmo tempo, um dos mais negligenciados aí pelos proprietários dos veículos. Não era eu que estava dirigindo mesmo? Deixa para lá. Acontece que essa multa acaba sendo imputada. Isso que eu estou falando sobre o proprietário, pessoa física. Se for proprietário, pessoa jurídica, é uma outra situação um pouquinho mais complexa. Mas o artigo 257, olha só, o artigo 257 do parágrafo 7º do Código de Trânsito, ele é claro ao estabelecer que, não sendo possível a imediata identificação do condutor, o proprietário do veículo vai ter um prazo aí para que ele possa efetivamente indicar esse condutor. Antigamente esse prazo era de 15 dias, hoje é de 30 dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo na forma estabelecida pelo CONTRAN. É muito importante isso daqui, porque você tem que preencher ali todos os requisitos, você tem que preencher com todos os dados e este condutor infrator tem que assinar em conjunto com o proprietário. Por isso a importância da indicação correta. E, gente, não adianta, aí você tem lá a tua CNH, vamos fazer aqui um exemplo, você tem lá a tua CNH com a tua fotinho bonitinho e você assina, tá bom? Essa aqui é a sua assinatura da CNH. Aí você anexa lá o condutor infrator, o extrato lá, coloca lá a tua CNH e daí no campo da assinatura você faz lá uma assinatura completamente diferente. Gente, isso aqui não vai ser reconhecido, porque isso aqui são diferentes, tá? Então o órgão de trânsito falou assim, opa, então esse indivíduo aqui que indicou não é a mesma assinatura. Então é muito importante, ou você faz a assinatura digital, que daí não tem erro, ou você faz a assinatura de acordo com o documento no qual você apresenta. O que acontece? Aí o proprietário vai lá e indica o condutor e ele anexa um documento que tem lá, quando ele tinha lá 5 anos, completamente diferente a assinatura. É muito importante, isso é considerado apócrifo e daí a indicação do condutor não é aceita. Isso aqui é muito importante, um detalhe simples como esse que acaba causando uma série de dor de cabeça. E aqui está o ponto central de toda a questão. Existe o prazo legal e esse prazo, inclusive, ele é improrrogável para a indicação aí do eventual condutor infrator e tem que obedecer aí a questão da formalidade. Esse prazo ele não é uma formalidade burocrática irrelevante, e sim um verdadeiro marco jurídico que define quem é que vai ser responsabilizado por essa infração. É uma segurança jurídica para você que está dirigindo, para você que é proprietário. Porque se o proprietário ele age dentro desse prazo, se ele age dentro desse prazo e indica corretamente aí o real condutor, a responsabilidade por esses pontos vai ser atribuído na Carteira Nacional de Habilitação para quem efetivamente cometeu aí, praticou aí a conduta infracional, beleza? Por outro lado, se esse prazo aí não for observado, a consequência é automática e extremamente gravosa, como dispõe aí o parágrafo 8º do mesmo artigo, lá o artigo 257. Porque ele estabelece que, não sendo feita essa indicação no prazo legal, o proprietário do veículo, então, vai ser considerado o responsável pela infração. Então, o que acontece? O órgão de trânsito recebeu a notificação da infração, nós chamamos a notificação da infração, o que acontece? Abre-se o prazo para indicar aí, se for possível, né, o condutor infrator, beleza? Tá, fiquei quietinho, não falei nada sobre o condutor infrator. Aí você vai receber a notificação da penalidade. Tem condutor infrator? Não, não indiquei. Opa, então o arquivo vai lá e vai verificar quem é o proprietário. O proprietário lá é o fulano. Então, no caso, a notificação da penalidade vai ser expedida para quem? Para o fulano. Tá bom, gente? Significa, na prática, que o sistema jurídico presume que teria sido o proprietário aí o condutor, ainda que isso não corresponda à realidade dos fatos, entenderam? Você tem aí o prazo para você indicar. Trata-se de uma presunção legal, que só pode ser afastada se for indicado o condutor dentro do prazo estabelecido.
Passado esse período, gente, não há mais possibilidade de transferência de pontuação, o que pode gerar consequências, como disse, muito severas, especialmente quando se trata de infrações gravíssimas ou de situações em que o acúmulo de pontos pode inclusive levar à suspensão do direito de dirigir, sem contar aquelas infrações que têm ali a previsão de suspensão da habilitação na própria. Um exemplo, o artigo 218, inciso 3º. E eu faço aqui um alerta para vocês, muito importante. Muitos motoristas acreditam que basta pagar a multa. Ah, foi notificado, vou pagar a multa e vou resolver o problema. Só que isso é um equívoco, porque nós temos aqui o pagamento da multa, ele resolve apenas a obrigação pecuniária, mas ele não afasta a pontuação da CNH, que é justamente o elemento que mais impacta na vida do condutor, isso a médio e, quem sabe, até a longo prazo. Para tornar isso ainda mais claro, eu trago um exemplo muito comum para vocês na prática. Então, vocês imaginem, uma pessoa vai e empresta o seu veículo para um filho, tá? Um amigo, ou de repente um funcionário. E esta pessoa, este condutor, comete uma infração por excesso de velocidade. Foi captada aí por radar. Sei lá, está tranquilo em casa. Ai, mãe, empresta teu carro. Beleza, pega o carro, sai e comete uma infração. Chega a notificação no endereço de quem? No endereço do proprietário, que por desconhecimento ou descuido, ele simplesmente deixa de realizar aí a indicação deste condutor no prazo aí estabelecido no Código de Trânsito. Neste caso, ainda que ele não tenha sequer estado no local da infração, esses pontos vão ser lançados na carteira de quem? Deste proprietário, podendo inclusive contribuir para a abertura de um processo de suspensão do direito de dirigir. Artigo 218, se for o inciso primeiro, que é em até 20%, tranquilo. Se for entre 20% e 50%, já é uma infração grave. Agora, se for acima de 50%, já é uma infração gravíssima, com penalidade de suspensão, estabelecido ali no próprio artigo. E esse tipo de situação é extremamente frequente e, na maioria das vezes, poderia ser evitada com a simples providência administrativa tomada aí no momento correto. Um outro exemplo, antes de chamar aí os nossos apoiadores culturais, vou falar um exemplo bastante relevante que envolve pessoas jurídicas, empresas que possuem frotas de veículos. Quando um desses veículos está registrado em nome desta empresa e a infração é cometida aí por um funcionário, a não indicação desse condutor pode gerar consequências ainda mais gravosas. E vocês sabem que nós temos, além da impossibilidade de transferência aí dos pontos, a legislação prevê penalidades específicas para a pessoa jurídica que deixa de indicar aí qual seria o condutor infrator. Justamente porque se entende que há uma obrigação de controle sobre o uso desses veículos cadastrados em nome de pessoa jurídica. Ou seja, a omissão, ela não apenas transfere a responsabilidade, mas também ela pode gerar sanções adicionais. Nesse contexto, é fundamental compreender a diferença entre responsabilidade objetiva e responsabilidade subjetiva no direito de trânsito, inclusive com a possibilidade de agravamento da penalidade, enfim, mudou a legislação. Antigamente, eu falo antigamente porque atualmente nós estamos em maio de 2026, atualmente nós temos essa multa, ela pode ser dobrada. Era muito comum as pessoas, porque agora a legislação estabelece isso. Só que antes, o que acontece? Ela era multiplicada pelo número de infrações da mesma categoria. Normalmente a pessoa no prazo de 12 meses tinha uma infração daquela mesma categoria, então ela acabava dobrando. Mas não necessariamente, porque se a pessoa jurídica tivesse lá 10 infrações por excesso de velocidade, ela poderia ser multiplicada por 10. Caso não fosse indicado aí o condutor. Então, olha a gravidade disso. Agora não, agora nós temos a dobra. Então, a pessoa jurídica não indicou o condutor, ela dobra. Isso representa um valor considerável aí no caixa da empresa. Mas, enfim, o importante é identificar quem é o condutor infrator. Eu vou a um breve intervalo aí com os nossos apoiadores culturais e na sequência nós vamos falar sobre a responsabilidade objetiva que está ligada ao veículo e ela independe da conduta, tá bom? É rapidinho, eu volto já já.
DPtrans, recursos de multas. Peça a consulta da tua CNH grátis. Às vezes você está com a carteira suspensa e nem sabe. Os especialistas da DPtrans vão te orientar e, se precisar, vamos entrar com um recurso para que você não perca a sua carteira. Então aproveite e mande agora o seu WhatsApp para 99896-4345. 99896-4345. A sua imagem e a sua segurança merecem o melhor. Na Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança, você encontra soluções completas para destacar a sua marca e proteger o seu patrimônio. Fachadas, adesivos, letreiros luminosos, plotagens e muito mais. Tudo com qualidade e acabamento profissional. Englate Comunicação Visual e Equipamentos de Segurança. Tecnologia, criatividade e confiança em um só lugar. O Novo Mundo é uma das regiões que mais se transforma em Curitiba. Um bairro que respira desenvolvimento urbano e segue um crescimento planejado. Aqui, a infraestrutura já é realidade. Faculdades, hospitais, comércios, serviços essenciais. Tudo ao seu redor. Não é por acaso que o índice de valorização dessa região está acima da média. Morar no Novo Mundo é investir no presente com os olhos no futuro. É aqui que começa uma nova fase da sua vida. Mais prática, mais conectada, mais sua. Make It Essence, planejado para acompanhar o seu ritmo. Make It, aqui sua vida acontece. De volta com o programa E Agora, Doutora? Hoje estamos falando sobre as multas. E agora, doutora, fui multado, sou o proprietário do veículo, mas eu não estava dirigindo. O que é que eu faço? Ah, doutora, eu tenho uma empresa e foi o meu funcionário que levou uma multa. O que é que eu faço? Você pode rever esse programa, inclusive. Você pode acompanhar, mandar aí a sua dúvida nas nossas redes sociais. Você pode mandar no nosso WhatsApp, está aí no rodapé, justamente para que você possa, de repente, tirar as suas dúvidas. Estamos falando aqui sobre a responsabilidade do proprietário na indicação do condutor infrator, tá bom, gente? O artigo 257, que é a base legal, que trata deste assunto. Mas nós temos, lembrando, só relembrando, algumas multas que não são passíveis de indicação de condutor infrator. Algumas multas, elas estão ligadas aí à propriedade. Um exemplo disso é a questão do licenciamento. Por mais que uma pessoa seja notificada, não seja o proprietário, um outro condutor, ele seja abordado e seja verificada a falta de licenciamento, ele vai ser notificado, mas essa notificação ela vai ser encaminhada para o proprietário. Não tem como você indicar um suposto condutor infrator, porque a responsabilidade por manter o licenciamento em dia é do proprietário. Outro detalhe, não precisa necessariamente ser condutor para ser proprietário, tá? Você pode ter proprietários que não são condutores. Ah, doutora, mas e daí? Ele não indicou. Vai para onde? Vai para um buraco negro essa pontuação. Mas é exceção da exceção da exceção, tá bom? Só para que vocês possam entender. Falei também sobre a questão da notificação da penalidade e a notificação aí da infração. Lembrando que para você indicar o condutor, você deve anexar os documentos de acordo com a assinatura, tem que bater a assinatura. Não adianta você mandar aí uma carteira com uma assinatura X e depois você fazer uma assinatura diferente, tem que ser igual, porque senão não reconhece e de repente não acata a indicação do condutor e você acaba perdendo o seu direito de dirigir. Tá? Mas vamos voltar a falar sobre a questão da responsabilidade, porque a responsabilidade é objetiva, ela está ligada ao veículo e ela independe da conduta, como ocorre nas obrigações relacionadas, como eu falei, ao licenciamento, ao estado de conservação do veículo, que também é de responsabilidade do proprietário, e alguns aspectos aí administrativos. A responsabilidade subjetiva, pelo contrário, ela está diretamente ligada ao quê? À conduta do agente, ou seja, a pessoa que efetivamente estava dirigindo, aquela que praticou a infração.
E a indicação desse condutor é o mecanismo que permite fazer aí essa distinção de uma forma adequada, evitando com que o proprietário seja responsabilizado por um ato que efetivamente ele não praticou. E eu estou falando de algumas situações corriqueiras, mas tem algumas situações graves que podem, inclusive, recair aí no âmbito penal. Por exemplo, a disputa de um racha ou, de repente, um atropelamento com agravamento aí por ter sido na faixa de pedestre, uma série de outras situações. Do ponto de vista prático, esse procedimento da indicação do condutor, ele é relativamente simples, mas exige atenção aos detalhes aqui, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. Quando você receber uma notificação de autuação, o proprietário tem que verificar se há um formulário próprio para essa indicação, que normalmente acompanha, inclusive, ali o documento, e este formulário ele deve ser preenchido rigorosamente com os dados completos do condutor, infrator aí, incluindo nome completo, o número da CNH, a assinatura, como disse, tanto do proprietário quanto aí do condutor indicado. Além disso, também é necessário anexar essa cópia dos documentos de habilitação do condutor e protocolizar toda essa documentação junto a quem? Junto ao órgão autuador dentro do prazo legal. Ah, doutora, mas eu fui notificado lá em Belém do Pará. Não tem problema, você pode protocolizar digitalmente. Aliás, a grande maioria dos órgãos hoje aceita esse protocolo digital. Só que qualquer erro no preenchimento, rasura ou ausência de um documento pode resultar no indeferimento dessa indicação e que, novamente, leva à responsabilização do proprietário. Ah, beleza, eu proprietária recebi uma notificação, indiquei o condutor infrator, não prestei atenção, assinei diferente, juntei essa carteira de identidade, mas eu estava assinando desta forma. O que acontece? Não aceitou a minha indicação, volta toda a responsabilidade para quem? Para o proprietário, e isso pode trazer sérias consequências. Um outro ponto que merece destaque é a necessidade da veracidade da indicação. Pelo amor de Deus, gente, não vai colocar aí ponto na carteira da mãe, da avó, do avô, porque isso não é juridicamente admissível. Indicar uma pessoa que não era a real condutora, apenas para evitar a pontuação na própria CNH. Isso daí pode ter um reflexo criminal. Essa prática pode, inclusive, configurar além de uma infração administrativa e em situações mais graves, até mesmo ilícitos de natureza penal, porque envolve a prestação de uma informação falsa para a administração pública. Muita gente acha que não dá nada, e dá sim, tá? Portanto, a indicação, ela deve sempre refletir a realidade dos fatos. Após, então, aí, a correta indicação do condutor, abre-se uma nova etapa, que é a análise da própria autuação. Aí, se tiver irregularidades, um erro na identificação do veículo, uma ausência de sinalização adequada, uma falha no equipamento de fiscalização ou qualquer um outro vício formal ou então até material, é possível apresentar a defesa prévia e os recursos administrativos sucessivos. Já falamos sobre isso no programa, só recapitulando. Nós temos inicialmente a defesa prévia, tá? Nós temos o recurso para Jari, e nós temos, posteriormente, o recurso para o CETRAN. Dá para pegar aqui, meu diretor? Tá aparecendo? Tá, não é? Defesa prévia, basicamente 3 instâncias. Defesa prévia, Jari e CETRAN. Ah, eu não ingressei com a defesa prévia, certo? Não tem problema nenhum. Você pode ingressar com o recurso para Jari. Puxa vida, doutora, perdi o prazo para Jari. Mas como a senhora falou que tem 3 instâncias, eu vou entrar com o recurso para o CETRAN. Negativo, não pode. Porque para ingressar com recurso no CETRAN, o pré-requisito é o indeferimento na Jari, tá bom? Então, você tem que ter aqui o indeferimento. Meu Deus, que letra! Né? Você tem que ter o indeferimento na Jari para que você possa entrar com recurso no CETRAN. Por que eu falo que tem que ter o indeferimento, tá, gente? Porque eu já vi casos de pessoas que tiveram o seu recurso deferido na Jari e brigaram. Ai, não, porque eu vou entrar com recurso no CETRAN. Gente, você ganhou o recurso, esquece, não é? Então, você tem que ter o indeferimento, é pré-requisito para ingressar com recurso no CETRAN. Lembrando que isso aqui são as fases administrativas, tá, gente? Eu não estou falando da fase judicial.
doutora, perdi na defesa prévia, perdi na Jari, perdi no CETRAN, mas eu não sou o culpado. Ingressa judicialmente, tá bom? Essa é uma outra história. Estamos falando aqui no âmbito administrativo. No entanto, é importante compreender que essa discussão sobre a validade da multa é uma etapa distinta da definição aí da responsabilidade aí pelo condutor. Primeiro, resolve quem vai ser o responsável, beleza? Depois vai ser discutido se a autuação é válida ou não. Então nós temos aí essa situação. Primeiro, vê quem estava dirigindo. Quem é que cometeu a infração? E depois você discute para ver se a multa está certa, se o agente errou, se acertou, se é um clone, enfim, uma série de outras situações que já falamos em outros programas e a gente pode voltar a apresentar sem problema nenhum. Diante de tudo isso, a conclusão que eu deixo é muito clara. Receber uma multa sem estar dirigindo não é por si só uma injustiça jurídica, porque a lei prevê exatamente como essa situação deve ser tratada. O verdadeiro problema ele surge quando o proprietário desconhece os seus direitos e os seus deveres, perde o prazo da indicação e acaba assumindo uma responsabilidade que até então não lhe pertencia. Lembrando que o Código de Trânsito ele não apenas prevê a penalidade, mas também ele oferece um instrumento para que ela seja aí corretamente direcionada. Cabe então a este condutor conhecer o proprietário e o condutor, conhecer esse mecanismo, utilizá-lo de uma forma adequada. Porque no trânsito não basta apenas dirigir com cuidado, gente. É fundamental compreender as regras jurídicas que regulam aí essa responsabilidade. Porque muitas vezes o maior prejuízo não está efetivamente na multa em si, mas nas consequências administrativas que poderiam ser evitadas apenas com uma simples providência tomada no momento certo. Você que é motorista de caminhão, você que é motorista profissional, nós temos aqui uma orientação, trabalhando no setor de trânsito há mais de 20 anos, eu sempre repasso essas informações. Por quê? Um exemplo, tá? Falamos aqui sobre a questão da indicação do condutor. Um motorista profissional, então vamos colocar aqui um motorista profissional. Ele exerce atividade remunerada. Então ele dirige com todo cuidado o seu caminhão, tá? Ele toma todo cuidado e ele nunca é notificado. Na empresa ele é um motorista exemplar. Acontece que este proprietário, este motorista de caminhão, ele é proprietário de uma moto, tá? E ele tem um filho de 19 anos que virou permissionário, tá? Permissionário. Permissão para conduzir ciclos. O que acontece? Este filho acabou saindo, ficou empolgado com a moto, saiu e fez um monte de atrocidade, tá? Inclusive, esse motorista de caminhão, ele viaja muito, ele recebeu aqui o indicativo para pagar o licenciamento, mas ele acabou não pagando, não é? Ou receberam lá na casa dele, estava viajando, acabaram não pagando. Esta infração, essa pontuação vai ser atribuída à carteira dele. Então, de repente, ele está lá cuidando da carteira, porque ele trabalha, ele é um motorista que exerce atividade remunerada, ele precisa desse documento. Só que aí o filho vai, sai, faz um monte de atrocidade, excede da velocidade, enfim, fura uma blitz, e ele acaba recebendo uma série de notificações. O filho fica com medo e fala o seguinte: olha, não vou contar para papai que eu recebi essas infrações aqui com a moto dele, mesmo porque o pai falou, não pega a moto. E o filho fica quieto. O pai não recebe a notificação. O que acontece? Passou o prazo para indicar o condutor. De repente, esse motorista está lá dirigindo o seu caminhão tranquilamente, bem certinho, e ele acaba recebendo aí uma informação de um agente que ele está lá com 40, 50 pontos. E daí, minha gente? Agora vocês imaginem um motorista profissional tendo essa habilitação suspensa. A habilitação suspensa, hoje em dia, ela não fica menos do que 6 meses. E vocês imaginem um motorista de caminhão sem poder dirigir por 6 meses. O que acontece? Tudo isso por conta de uma falha na indicação do condutor. Então, tome muito cuidado ao emprestar. O que é que você deve fazer nesse caso? Rapidinho, antes que termine o programa. Você deve colocar um condutor, eleger um condutor aí principal. O motorista de caminhão tem um filho que vai sair com a moto, por mais que ele fale que não vai sair com a moto, então você indica esse condutor aí principal no próprio órgão. Qualquer infração que recaia por conta da conduta, vai nesse condutor principal. Lembrando que o condutor principal, ao ser indicado, ele precisa aceitar este encargo,
tá? Aliás, vamos falar sobre isso, viu, dona Gabi? Vamos falar sobre isso, sobre indicação de condutor principal, que vai evitar uma série de problemas, principalmente para você que é motorista profissional. Beleza? Vamos falar sobre isso no próximo programa. Eu sou a doutora Sônia Inglat, sou advogada especialista em trânsito e esse foi mais um programa aí de orientação jurídica para você que acompanha toda a programação da Rede Cinturão Verde nas nossas plataformas digitais e também na Rede Cinturão Verde de televisão. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau!